Então, como os irmãos já viram, nosso tema de hoje é Floresça onde Deus te plantar. Eu gostaria de começar lendo alguns versículos do Salmo 92. Então, se os irmãos puderem se levantar enquanto a gente faz essa leitura inicial. Salmos 92, 4 e 5, primeiramente. Amém. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos. Levantam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. E agora dos versículos 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, que Ele é minha rocha e que Ele não há injustiça. Os irmãos podem se sentar. Florescer. Então, o que é florescer? Além de dar flores, né, é claro, florescer também é usado como prosperar, para se desenvolver, para vingar. Mas e nós, na nossa vida cristã, o que é florescer? Vocês já pararam para pensar? Se na nossa vida, se eu como cristã, eu estou conseguindo florescer? Então, gostaria de levar a essa reflexão aqui hoje. O que eu comecei pensando foi assim, que Deus, Ele podia ter escolhido qualquer lugar para plantar o homem. Ele podia ter escolhido um palácio real, mas Ele escolheu um jardim. E Ele escolheu um jardim muito diverso. E assim Ele nos criou. Cada um com um aroma diferente, cada um com uma característica diferente, cada um florescendo uma flor diferente, dando frutos diferentes, para que a obra dele pudesse ser completa e perfeita. Amém? E quando a gente planta, a gente sabe que não basta a gente pegar algumas sementes e a gente joga lá, em qualquer tipo de solo que a gente nem sabe, e ficar esperando. A gente precisa de um esforço ativo. A gente precisa saber qual é a planta, do que essa planta precisa, que tipo de solo essa planta precisa, qual é o clima que essa planta floresce ou não. Cada planta tem as suas características. Se a gente puder abrir agora em Filipenses 2:3. Filipenses 2:13 diz assim: Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, Ele que produz em vós, Ele sabe para que Ele te criou. Ele sabe o que é necessário para que você floresça. Você pode ter dúvidas, mas o teu Criador sabe. Então, para essa reflexão de hoje, eu queria dividir em dois grandes pontos, que seriam o trabalhar do jardineiro, então, o que Deus faz, e o nosso papel. O que a gente precisa fazer para florescer? O jardineiro, ele trabalha em nós, ele trabalha ao nosso redor e ele trabalha no solo, onde nós estamos plantados. E como ele trabalha em nós? Ele observa tudo, ele cuida de cada detalhe. Ele sabe o que está em excesso,
Ele sabe o que está faltando. Ele rega cada um de nós com a quantidade de água que a gente precisa para cada estação. Ele sabe que tem essas variações. E ele faz isso nos mínimos detalhes. Só que ele também poda. E essa é uma parte importante. Ele poda se não está dando mais frutos, se está seco, mas ele também poda se está dando frutos, para querer ainda mais, certo? E aí nessa poda, a planta, ela passa por estresse. Mas ainda bem que é só a planta que passa por estresse, a gente consegue ficar ali. Não, a gente também passa por alguns estresses da mesma forma, mas que são necessários. São necessários para o trabalhar do jardineiro em nós. E o que faz parte da sua vida hoje, que parece inofensivo? Parece que está tudo bem onde ele está, mas que está te impedindo de dar mais frutos. Que o Espírito Santo possa trazer a nossa memória agora. O que tem nos impedido de florescer mais, de frutificar mais. Para que a gente deixe o jardineiro podar. E mesmo não sendo do nosso agrado, que a gente deixe ele trabalhar em nossas vidas. E como eu falei, um outro ponto, ele não trabalha só em nós, ele trabalha ao nosso redor, nas outras plantas que estão ao nosso redor, no nosso jardim. E ele sabe as plantas que são melhores combinadas, as plantas que devem ficar separadas, assim como na nossa vida. Temos mais afinidades com um, menos com outros. E eu estava pesquisando, sobre as plantas e belos companheiros, para serem plantados juntos, são uma espécie alta que vai dar sombra para as espécies mais baixas. O repolho, o brócolis e o espinafre, se eles forem plantados juntos, eles vão se fortalecer juntos, gerando um produto melhor no final, uma qualidade melhor, porque cada um vai estar dando nutrientes ali no solo que o outro precisa. E se a gente voltar lá para Números, em Números 17, a vara de Arão floresceu. Só que lá em Números 12, Arão e Miriam, eles estavam se levantando contra a liderança de Moisés. Eles começaram a questionar a liderança de Moisés. Deus ficou furioso. Deus já queria nem podar, Deus queria cortar já do jardim. Mas Moisés foi lá e intercedeu. Ele falou, então tá bom, vou aqui podar Arão e Miriam, vou trabalhar, corrigir na vida deles, para que cada um continue exercendo a sua função, cada um continue exercendo o seu ministério e todos os três possam continuar florescendo. Em Atos 15, a gente vê que Paulo e Barnabé, eles tiveram uma contenda. Lá, se não me engano, no versículo 39, ele fala que tamanha foi a contenda que eles se afastaram, cada um foi para um lado. Deus, irmãos, ele ouve conversas que a gente não ouve. Ele sabe de coisas que falam do nosso respeito que a gente nem imagina. Mas ele está lá ouvindo.
E Ele afasta as pessoas da nossa vida. Então, se Deus tem afastado algum amigo, algum parente, que você pode não entender exatamente por quê, mas Deus já ouviu. E se Deus afastou, deixa seguir. Deixa seguir, porque quem Deus afasta não faz parte do propósito que Ele tem pra gente. Amém? Quem Deus está tirando da sua vida? O que Deus está tirando da sua vida? Que a gente possa levar essa reflexão para casa hoje. Porque esse propósito que Deus tem para nós, esses afastamentos são importantes, às vezes. Para o propósito de Abraão, o propósito dele, ele só começou a chegar mais perto do propósito quando o Ló tomou outro rumo. Então, às vezes é necessário deixar ele trabalhar do jeito dele, porque ele sabe para que nós fomos criados. E Deus cuida também do solo. Quando Deus cuida do solo, às vezes não basta só adubar, colocar um outro nutriente a mais. Às vezes Deus precisa mudar esse solo. E quem aqui Deus já mudou de solo? Né? Acho que todos nós que estamos aqui, Deus já nos tirou com todo cuidado, segurando todas as nossas raízes para nos colocar em outro lugar. Eu fiquei pensando, né? Nossa, Deus, às vezes a gente tá florescendo lá onde a gente tá, não tava tudo bem, né? O Senhor colocou plantas companheiras aqui do meu lado para que eu começasse a florescer mais. Agora essa mudança, e aí Deus fala, mas naquele outro jardim, aqueles nutrientes que você vinha angariando lá, aquele jardim está precisando daqueles outros nutrientes também. E lá naquele outro jardim, todas as plantas juntas vão conseguir florescer mais e melhor, dar melhores frutos. Então, por mais que a gente leve um tempo para se adaptar às mudanças que Deus faz em nossas vidas, aos solos, ao clima, Ele já viu o futuro. Aleluia. Então, né, recapitulando essa primeira parte, Deus, Ele trabalha em nós, Ele trabalha ao nosso redor, Ele trabalha no solo que nós estamos plantados. Mas o que nós precisamos fazer? Qual que é a nossa parte para que a boa vontade dele se cumpra no nosso florescimento? A gente precisa saber que nós somos nele. Se a gente puder abrir João 15, de 5 a 7. Eu sou a videira, vós os frutos. Eu sou a videira, vós as varas, desculpa. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E como a gente continua nele, se a gente quiser se adaptar ao mundo ao nosso redor?
O mundo, às vezes, está pedindo para você ser uma rosa, porque a rosa é bonita, a rosa exala um perfume mais cheiroso, ela é mais viçosa. Mas Deus te fez um cacto. Então não dá pra gente querer ser uma coisa que Deus não nos criou para ser. A gente precisa respeitar a essência que Ele nos criou, o que Ele fez pra gente. Arão, em Números 12, ele estava questionando a liderança, ele queria ser como Moisés, ele queria ser o líder. Mas se Deus te fez para ser Arão, não adianta você querer ser Moisés. E vice-versa. Se a gente voltar em Números 17, versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Para que o sinal de Deus naquela vara morta seca fosse reconhecido, bastava uma folhinha verde. Bastava uma folhinha verde. Mas não. Deus deu renovo com brotos, flores e frutos. Porque tudo que Deus faz, Ele faz de uma forma maravilhosa e abundante. E aí, esse sinal fez com que o povo de fato reconhecesse e respeitasse a liderança sacerdotal ali de Arão no meio deles. Com isso, Arão, ele soube quem ele era em Deus, o que Deus queria para ele, o papel de Deus na vida dele perante ao povo. Ele não precisava querer ser mais como Moisés. Ele estava seguindo o caminho dele. Amém? Amém. Às vezes a gente quer florescer a todo custo. Mas florescer para quem? Para Deus ou para o mundo que está lá fora querendo ver? Que planta que você é? O que Deus te faz florescer? Né? A Fabi estava falando no começo que a amendoeira é a primeira planta que dá flores e frutos na primavera. Essa é uma característica especial dela, para a qual ela se adaptou. Aí se uma roseira olha para ela e fala assim, nossa, mal começou a primavera e aquela ali, ó, já tem flor, já tem fruto, eu aqui mal estou recuperando minhas folhinhas do inverno. Ah, acho que não dá mais para mim. Acho que eu não vou vingar mais, acho que eu não vou brotar mais. Irmãos, a gente tem que esperar tempo específico de cada planta. Nós temos o tempo específico das promessas de Deus na nossa vida. A gente não tem que olhar para o outro e desistir do que Deus tem para nós. A gente tem que perseverar, porque o nosso tempo chega. E se a gente tenta ser uma flor que a gente não é, a gente vai se desviando do propósito, da essência de Deus para a nossa vida. Se a gente se desvia, o propósito não chega. Então, se você é um cacto, não adianta querer dar uma rosa. Naturalmente, você não vai dar. Não foi para isso que Deus te criou.
às vezes a gente pode não estar muito satisfeito com o que a gente, né, com algumas partes nossas, com o que Deus, né, alguma partezinha que Deus fez, alguma característica, mas a gente está no processo ainda. O jardineiro não largou mão, ele está cuidando. Ele sabe que aquela planta pode ficar viçosa e com mais frutos. Ele já viu o final. Eu vou ler um trechinho de um livro que eu leio para Olivia, para minha filha, que ela gosta muito desse livro, que são dos vegetais. E o mirtilo, ele fala: às vezes me sinto triste, às vezes me sinto para baixo e não gosto de mim, não queria ser eu. É triste, mas é verdade. Mas aí me lembro que Deus tinha um plano, que Ele quer que eu seja do jeito que eu sou, porque Ele já pensou em tudo. Ele me fez certa e eu o faço feliz. Eu sou o seu deleite. E quando eu olho no espelho, eu vejo o seu toque. Porque quando Deus me fez, Ele me fez especial. E Ele me ama muito do jeito que eu sou. E nós, irmãos, quem que nós somos para Deus? Será que a gente tem tentado usar a nossa força humana para tentar mudar a essência que Deus criou em cada um de nós? Que força que a gente está dando nisso? A gente precisa florescer onde Ele nos plantou, na situação que Ele quer que a gente floresça, não que a gente gostaria de florescer. Não é a planta que diz para o seu jardineiro: me faz assim, tira essa folha, deixa essa folha. Não, o jardineiro sabe. Se a gente abrir lá em Salmos 1, de 1 a 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É onde você está plantado agora. É no seu propósito. Não é no propósito do irmão que está na sua direita, na sua esquerda. É no seu caminho. Porque tudo quanto fizer prosperará. Agora, se a gente for lá para Jeremias 29, versículos 5 a 7. Eu vou ler na versão da NVI, que eu achei as palavras mais apropriadas. Jeremias aqui, ele está falando com o povo que estava lá no cativeiro. Com o povo que estava ouvindo dos falsos profetas. Deus vai mudar seu jardim, irmão. Mas a mensagem de Jeremias é outra para esse povo. O que Jeremias fala? Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas.
multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei, para a qual eu vos plantei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A gente não precisa gostar do jardim inicialmente, mas a gente vai orar. A gente vai aprender a apreciar esse jardim. A gente vai aprender a apreciar o clima. A gente vai aprender a apreciar o solo. Porque é lá que Deus nos plantou. Para que o querer dele seja feito. Será que a gente tem tentado mudar de jardim pelas nossas próprias forças? Amém? Deixa ele trabalhar, meu irmão. Amém. Deixa ele trabalhar. Não adianta a gente querer ficar pegadinho, aquela folhinha que nasceu comigo. Ela não tá verdinha mais, mas... Ô jardineiro, vou pegar aqui uma peneira, vou tampar o sol e ela vai ficar verde de novo. Pode deixar que eu faço. Consigo dar um jeito nessa folhinha. Deixa ele podar. Deixa ele tirar, porque virão muitas outras folhinhas verdes, viçosas. Ele precisa trabalhar. No que a gente tem resistido? O que a gente tem falado assim, não, pode deixar, que eu vou consertar aqui essa rachadura. Vou pôr uma fita aqui e vai ficar tudo bem. Não, Deus quer arrancar essa rachadura fora. Deus vai tirar todas as folhas que não estiverem perfeitas de acordo com a vontade dele. Porque só assim que a gente está cada vez mais próximo do nosso propósito. Às vezes a gente tem aquela ponta ainda de inveja no coração. Deixa Deus tirar. Aquela preguiça que te impede de viver mais em comunhão lá no seu jardim. Deixa ele levar. Né? Aquela distração que você está segurando ali com toda a força. Não, Deus. Não está me atrapalhando. Não está me atrapalhando para ler a tua palavra. Está atrapalhando. Ele sabe. Ele sabe. Deixa ele podar. Porque quanto mais inflexível a planta é, maior o estresse que ela sofre. Maior a dor que ela vai passar. Se a gente deixar ele podar, vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele cuida de tudo. Ele cuida da rosa, do gerânio, ele cuida do repolho, porque ele sabe que se ele colocar um brócolis ali junto, eles vão se fortalecer, eles vão dar melhores frutos, o jardim vai ficar mais viçoso, cada um vai trazer um nutriente melhor para aquele solo, para que o jardim como um todo possa ficar ricamente completo. Para que o jardim todo possa ser exuberante da forma como ele criou. Então, vamos continuar nos conhecendo nele, sabendo quem nós somos, sabendo as nossas características, deixando ele trabalhar em nós, para que a gente possa florescer onde ele nos plantar. Hoje aqui, amanhã lá, depois de amanhã lá.
Mas se eu me conhecer, seguir o que Ele tem para mim, eu vou conseguir, independentemente do lugar, continuar florescendo, continuar dando nutrientes para os outros do meu jardim, para que todos possam exaltar e louvar Ele da melhor forma. Então a gente só vai florescer se a gente se tornar o que Deus nos criou para ser. Se a gente seguir o nosso propósito, se a gente prosperar naquilo que Ele tem pra gente. Naquilo que Ele tem pra gente. Não exatamente naquilo que a gente acha que seria melhor pra gente. Que a gente possa ser mais como aquele povo de Israel na Babilônia. Que eles floresceram e cresceram mesmo no cativeiro.